Queridos irmãos, quero meditar um pouco na palavra de Deus e te convido. Venha comigo em uma breve meditação. Quero que os meus irmãos dê o seu like, se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Compartilhe as mensagens pregadas neste canal. Eu quero meditar no Salmo 4. Davi ora a Deus na sua angústia. Ouve-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me desse largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aqueles que lhe é querido, e o Senhor o ouvirá quando clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis, falai com vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos, ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Vamos analisar uma coisa, servos de Deus. A Bíblia nos aconselha a continuarmos de pé, pedindo graça e misericórdia, pedindo a Deus o dom do discernimento, porque estamos em um campo minado. E não estou falando apenas do mundo, estou falando do mundo religioso. Porque no nosso tempo o que mais cresce é as falcatruas, os fake news. No mundo gospel, os falsos profetas estão de vento em polpas. Muitos afirmando que Deus mandou dizer, sendo que Deus não mandou dizer nada. A Bíblia diz, ai dos profetas loucos, que dizem o que pensa o seu coração. Em outras palavras, a Bíblia nos adverte dizendo que devemos profetizar sim, mas a profecia hoje é a pregação da palavra de Deus, é a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vemos hoje pregações, sim, mas a grande maioria das pregações são pregações de autoajuda, são pregações egocentristas. E devemos sim pregar a palavra de Deus de uma maneira simples e humilde e pregarmos a simplicidade da palavra de Deus, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Jesus, quando estava na terra, ele pregava a palavra e ele nunca cobrou para pregar. Mesmo seus discípulos não cobraram para pregar a palavra de Deus. E o Senhor Jesus Cristo disse na sua palavra: o que de graça recebei, de graça dai. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. E a Bíblia nos afirma dizendo que a fé é o firme fundamento e a prova das coisas que não vemos. É pela fé que os valentes da Bíblia alcançaram o êxito e batalharam e foram vencedor. Todos aqueles que depositam a sua fé, a sua confiança no Senhor Jesus Cristo são vencedores. E são mais do que vencedor, é o que diz a Bíblia. Estamos vivendo, meus irmãos, em tempos muito difíceis. Estamos presenciando a briga política. Esta briga é muito grande, esta briga é espiritual, mas é cumprimento da Escritura Sagrada. O apóstolo Paulo, já advertindo os irmãos para orarem, para clamarem em favor de uma vida melhor, ele disse: sobretudo, meus irmãos, que se faça oração, deprecação, intercessão e ação de graça por todos os homens,
pelos reis e pelos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, com toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante do Senhor nosso Deus, que quer que todos os homens se salvem, vindo ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que os seres humanos venham ter conhecimento da verdade. E a verdade é a sua palavra. Devemos analisar, devemos meditar na palavra de Deus. Porque o conselho da Bíblia para nós é para aplicar o nosso coração na leitura da palavra, porque ela tem preciosos conselhos. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Olha o que o Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém, nem param no caminho dos pecadores, e não se assentam na roda dos escarnecedores. Antes, esse varão deve ter o prazer na lei do Senhor, e na sua lei deve meditar de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Os ímpios não são desta maneira. Os ímpios são como a moinha que o vento espalha. Vamos analisar uma coisa. Estamos em um tempo terrível em todas as áreas. No mundo gospel, estamos num tempo onde os falsos profetas estão aí de vento em polpas. E nós devemos tomar cuidado, devemos termos cautela, devemos ter o discernimento para não sermos enganados com aquilo que estamos presenciando nos nossos dias. Um evangelho vendido, um evangelho egocentrista, um evangelho triunfalista, um evangelho cheio de dogmas, um evangelho cheio de emendas, aonde a palavra virou moeda de troca. O Senhor Jesus nunca cobrou para pregar, os seus discípulos também nunca cobraram para pregar a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: aquilo que de graça recebeste, de graça dai. É claro que Deus, Ele tem a sua maneira, a sua forma de sustentar os seus servos, os seus pregadores, os anunciadores das boas novas. O Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos: ser-me-eis as minhas testemunhas na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. O Senhor Jesus disse também aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. Vemos a palavra de Deus, que foi pregada pelos seus discípulos, e ao longo do tempo ela foi sendo pregada e chegou até nós. E recebemos o Senhor Jesus Cristo através da pregação da palavra. Devemos dar valor àquilo que está na palavra de Deus. Não devemos trocar ou vender aquilo que nos foi confiado pela fé. O Evangelho chegou a nós. O Evangelho é para nós, deve ser para nós como um tesouro. Devemos valorizar
a palavra de Deus, aplicar o nosso coração na palavra de Deus, para que não venha acontecer aquilo que está no Salmo 4. Em especial, Salmo 4 e verso 2. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? O que estamos presenciando no tempo em que estamos é uma mudança grande de valores e valores espirituais. Estão anunciando a palavra por dinheiro, por Pix. Estão disseminando envelopes de cura, envelopes da bênção, envelopes do livramento, dízimos e outras coisas mais. Mas na palavra de Deus, o apóstolo Paulo, quanto às ofertas, ele disse: cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. As coisas de Deus não é por força e nem por violência, mas é por um espírito voluntário que devemos ouvir a palavra, devemos obedecer a palavra e devemos também pactar com o povo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, na igreja. Em especial na hora do ofertório, cada um deve contribuir segundo aquilo que sentiu em seu coração. Esse é o ensino do apóstolo Paulo. Os dízimos era para o tempo do Velho Testamento, e os dízimos eram pactados uma vez por ano, em especial nos dias da festa de primícias. E quem dizimava no Velho Testamento é quem tinha posses, quem tinha terras, que todos os anos se faziam as colheitas, e eram levado aquilo que colhiam, não toda a colheita, mas a 10ª parte da colheita era levado uma vez por ano aos pés dos sacerdotes. Pergunte aí para o seu pastor o porquê que era levado os dízimos uma vez por ano. Ele vai saber te explicar. Se ele não te explicar corretamente, é porque ele não aprendeu a realidade da palavra de Deus. Os dízimos eram oferecidos pelos da religião judaica. E na religião judaica, quem era? Os líderes da religião judaica no Velho Testamento. Eram os fariseus, doutores da lei, os sacerdotes. No Velho Testamento não tinha nenhum apóstolo, nenhum pastor, nenhum presbítero, nenhum evangelista, nenhum missionário, nenhuma missionária, porque no Velho Testamento a religião era outra. No Velho Testamento era pregado o evangelho do reino, porque naquele tempo a religião era a religião judaica. Jesus Cristo veio no final do Velho Testamento para cumprir a lei e os profetas e fundar outra religião, que é a religião do Novo Testamento. E qual é a religião do Novo Testamento? A terminologia religião significa religar, e Jesus Cristo é o único que religa o homem perdido com Deus. Em outras palavras, Jesus Cristo é a religião pura e perfeita do Novo Testamento. E no tempo do Novo Testamento foi dado outras diretrizes, outra doutrina e outros líderes. E quais são os líderes do Novo Testamento? Apóstolos, pastores, presbíteros e evangelistas. O apóstolo Paulo é quem disse: ele mesmo deu uns para pastores, profetas e evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos. O apóstolo Paulo não disse no seu tempo, ele mesmo deu uns para sacerdotes, escribas, fariseus, doutores da lei. Não, ele não disse isso. Ele disse, ele mesmo deu uns para pastores, profetas e evangelistas. Ou, em outras palavras,
pastores, presbíteros e evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos. A grande responsabilidade que pesa sobre os ombros dos pastores é ser um apacentador. A grande responsabilidade que pesa sobre os ombros dos presbíteros, do presbitério, é ensinar, é doutrinar a Igreja de Cristo. A grande responsabilidade que pesa sobre os ombros dos evangelistas é evangelizar, é pregar a palavra de Deus. Esta é a grande responsabilidade, porque Deus quer o aperfeiçoamento dos santos, e o aperfeiçoamento dos santos, ele vem através desses dons ministeriais, pastores, presbíteros e evangelistas. Quero parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Que a graça e a paz seja de maneira abundante sobre todos vocês. Deus vos abençoe. Deixe o seu like, se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Compartilhe as mensagens pregadas nesse canal. Deus os abençoe ricamente.